Fala, fala pessoal, tudo bom? Boa tarde, boa tarde. Essa terça-feira, finzinho de tarde, e vamos para mais uma super aula do projeto MetaMaster. Hoje a gente está ao vivo, tanto com a galera aqui do Zoom e também no Instagram. Lembrando que no Instagram, ali ao vivo ali, mas a gente não vai ter interação ali, muita interação. Vamos ter mais interação aqui com a galera do Zoom. E esse projeto aqui que começou hoje, fizemos mais de um mês. Estamos na quinta aula aqui do projeto MetaMaster. E hoje a aula é um ponto que eu acredito que seja essencial para qualquer negócio dar certo, tá bom? Feedback que engaja. É sobre feedback a aula de hoje, turma. E, galera, eu preparei um material muito fera para vocês. Já tive equipe por muito tempo, né? Tenho equipe e o feedback é algo assim que muda o seu negócio da água para o vinho. Então, sem mais delongas, porque a aula de hoje é mais densa, é um assunto que, cara, com uma hora a gente não consegue abordar tudo nela, mas, claro, para isso que existe o programa de mentoria MetaMaster, né, que é justamente para a gente abordar tudo isso mais profundo, mas com o que eu vou ensinar aqui para vocês hoje, já vai ser algo essencial, um game changer aí no negócio de vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, eu vou compartilhar a tela aqui com o mapa mental que eu construí para vocês. E galera, o objetivo dessa aula é destruir a crença de que o feedback precisa ser uma DR, um papo mole, não é uma burocracia, é algo que pô, a gente precisa ter medo, o que que meus funcionários vão achar, né? Então, assim, nosso objetivo hoje é esse. E, pessoal, por que que o feedback é um ponto-chave de sucesso para qualquer negócio? Você precisa ter feedback dentro da sua empresa. Pessoal, feedback é um alinhamento constante, tá? Entre todo o time, os líderes, os sócios, tá bom? Quem tem sócio tem chefe. Então, galera, o feedback na minha opinião, é uma das ferramentas que mais transforma o seu negócio, mais envolve o seu negócio, mais pode mudar a cultura do seu negócio, fortalecer time. Para mim, é um dos melhores tipos de treinamento que existem, tá? Porque, cara, é algo que você pratica, né, no dia a dia. Ali você está observando, analisando, né, constantemente, com ritmo, com frequência. Então, é algo que está dentro do negócio, precisa estar dentro do negócio de uma forma muito mais natural, tá bom? Diferente, por exemplo, de um treinamento, né? Que normalmente treinamento a gente vai dar o treinamento. E aí o pessoal vai aplicar, aí passa um tempo, né? Muita coisa se perde. O feedback não. O feedback é algo contínuo. É algo que evolui, precisa estar diariamente dentro do negócio de vocês. Ele evita desperdício de esforço, tempo e energia, beleza? Ele corrige rápido, antes que o problema, né, possa virar ali prejuízo. E para mim, um dos pontos principais é que ele fortalece muito a cultura, tá bom? Se feito da forma correta. Ele fortalece a cultura demais dentro do seu negócio.
E isso daqui é o ponto-chave de mudança de qualquer negócio, né? Quando você tem uma cultura forte. Então, quando você envolve metas que mexem com a cultura, quando você tem processos que mexem com a cultura, feedback que mexe com a cultura, cara, tudo isso vai gerar uma empresa muito mais sólida e coesa, tá bom? Então, galera, como eu disse ali anteriormente, o feedback ele não é uma DR. Eu sei que tem muita gente, tem muito líder que evita ter essa conversa, né, com os colaboradores, evita ter uma conversa de feedback com os colaboradores, eu não sei, por se sentir desconfortável, né? Tem muitos colaboradores que não se sentem confortável numa situação de feedback também, tá bom? Então é super importante você saber dar o feedback e você saber receber o feedback, tá? É um ponto mega importante, é isso aqui. Ele é uma ferramenta de crescimento, como eu disse, é uma ferramenta que a gente precisa inserir no nosso dia a dia que vai fazer o seu negócio evoluir, cara. É isso aqui. Porque negócios são pessoas, não são? Se negócios são pessoas, cara, essa ferramenta aqui, chamada de feedback, é o ponto-chave, cara, do seu negócio. Essa aula aqui, gente, eu acredito que vai ser uma das aulas mais importantes e que você possa sair daqui já aplicando isso no seu negócio, porque, cara, é uma ferramenta. Uma ferramenta. Feedback é uma ferramenta que você vai usar, você precisa usar dentro do seu negócio. Então, esquece de conversa, cara, é uma ferramenta. E empresa, empresário, líder, gestor, que não sabe dar feedback, ele premia o erro, tá? Você dá muita chance ao azar se você não tem essa ferramenta implementada dentro do seu negócio e, e acontece demais de você assim, ah, mas eu falo pro pessoal que a gente tem que vender mais e tudo mais, e não sei o quê, e, cara, e você vê aquele empresário reclamando, e aí quando você vai lá no background lá da empresa, cara, essa pessoa não dá feedback. Ele não tem um sistema de feedback implementado dentro do negócio dele. Como é que essa pessoa vai evoluir? Como é que o negócio dele vai para frente se ele não mostra para os colaboradores deles como melhorar? É você contar muito com a virtuosidade da pessoa, do seu colaborador, que ele vai entrar no seu negócio já sabendo vender da melhor forma, já sabendo aplicar tudo que você quer bonitinho, do jeito que você quer da melhor forma. E aí, sabe o que isso gera? Gera aquele famoso, assim, muita gente, com certeza vocês já ouviram falar, tem grande chance de vocês já terem falado para vocês mesmos. Eu já falei isso, que é assim, se você quer fazer bem feito, faça você mesmo. Quem nunca que falou isso daí? Rapaz, quem nunca falou isso aí, atire a primeira pedra. E aí você tem um negócio que é mais dependente de você, e você mesmo reclama dessa situação que poderia ser evitada se você tivesse um bom sistema de feedback dentro do seu negócio, implementado no seu negócio, tá? Então, vamos seguir aqui. Galera, vocês já se perguntaram isso? Vocês têm o time, o seu time tem feedback estruturado? Me fala. Se faça uma pergunta aí de 0 a 10.
qual a clareza que o seu time, opa, deixa eu corrigir aqui, sabe o que que tá bom e o que que não está bom no seu negócio, ou na operação, ou no trabalho que ele está fazendo ali. Será que seu time sabe, cara, com 100% de certeza, se ele está fazendo da forma que você pediu para ele fazer? Se ele está fazendo da melhor forma? Então, isso aqui, gente, está muito atrelado também com a questão do processo, né, da meta construída, do nosso objetivo final, de como que ele vai atingir o objetivo. Só que no meio disso aqui, né, o que vai fazer os seus colaboradores, né, ou até mesmo você, ter uma noção como é que está o seu caminho, se tá bom, se tá ruim, se precisa melhorar, se não precisa, é a questão do feedback. É aquele ponto ali que você vai sentar, você vai fazer o acompanhamento, né, dos seus objetivos, e aí você vai chegar pro seu time e vai dar o feedback de como que tá. E aí é isso daí, opa, isso aqui precisa ajustar, isso daqui não. Então, façam essa pergunta para vocês, de 0 a 10, qual que é a clareza do seu time, que o seu time sabe o que que tá bom e o que que não está. Com que frequência você faz esse alinhamento? Você dá o feedback? Tem isso também, tá, gente? Com qual a frequência? E a gente vai ver aqui três níveis, tá bom? Três formas da gente ter ali um feedback ali em três pontos diferentes, que se você conseguir implementar isso no seu negócio, cara, vai ser um game changer. Agora, a gente entra aqui numa situação um pouco complicada, tá bom? A gente sabe que dar feedback, a gente está falando de lidar com pessoas, né? E cada pessoa tem a sua receptividade. Então, quem nunca, caso você seja colaborador ou líder e tudo mais, quem nunca pô, ficou frustrado ali, pô, por que que essa pessoa tá falando isso? Eu não sei o quê. A pessoa veio cobrar e não orientou direito. E aí, às vezes a pessoa que tá ali para dar o feedback, ela é um pouco o que eu chamo de feedback tóxico, né? Quem nunca sentiu isso, ainda mais nos tempos de hoje, que é algo que a gente precisa tomar muito cuidado nas nossas palavras, como que a gente, né, vai falar, né, porque a pessoa do lado de lá pode se sentir desrespeitada. Então, sim, você tem que saber fazer o feedback. E galera, o feedback tóxico, ele é baseado em opinião, não em fatos, tá? Ele é muito genérico. Ele julga as pessoas, não observa o comportamento, o que está acontecendo. Ele é cheio de rodeio, receio e passividade. É aquele famoso botar ali um pano morno ali. Ai, eu vou, não sei se eu falo isso, se eu falo aquilo. Ah, e se eu falar isso aqui, o que que a pessoa vai pensar? O que que a pessoa vai. E aí fica, né, aquele negócio meio em cima do muro, se você deve falar ou não, não tem clareza sobre o que fazer, né, de diferente, o que que a pessoa precisa fazer de diferente para ela colher o resultado esperado. Ele normalmente vem carregado de emoções mal administradas.
Então, assim, cara, todo mundo tem dias bons, tem dias ruins. Isso daí é normal, tá? Ninguém é o robozão da vida. Normal, cara, você ter dia bom e dia ruim. Você não, ninguém é perfeito, mas você tem que saber lidar com isso na hora, em um momento de feedback, porque às vezes você vai para uma situação que você precisa dar o feedback, né, para alguém, e cara, você, sei lá, você brigou em casa com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, seus amigos, ou você teve uma situação chata no trabalho. E quando você vai dar o feedback para uma pessoa, você acaba errando a mão, falando que não devia, e aí você traz uma carga emocional que não era para estar ali. E, cara, alguns exemplos aqui de feedback tóxico. Muita gente começa, né, ali, você precisa se dedicar mais ao trabalho, ao negócio, você precisa se dedicar mais ao projeto. Que líder que nunca falou isso? Agora vocês já sabem. E não necessariamente só tóxico, né? Quando eu falo tóxico, a palavra aqui até pode ter ficado um pouco mal colocada, mas vem de um feedback fraco também, né? Quando a gente fala isso. Então, assim, cara, você começa um feedback, você precisa se dedicar mais, tem que melhorar. Eu acho que você não está se esforçando. Se você continuar assim, não dá para você ficar na empresa. Esse aqui é perigoso, que vem até com uma leve ameaça aí, né? Que você traz para a turma. Então, cara, você dá um feedback desse, você chega, precisa vender mais. Pô, pelo amor de Deus, precisar vender mais, tá, e aí? É muito vago, é muito fraco. Não tem aquele punchzão que isso aqui, cara, não vai gerar nada para você. Isso aqui vai gerar dor de cabeça para você. Pode ter certeza que isso aqui vai ser uma bomba, vai ter funcionário insatisfeito, funcionário falando mal de você. Pô, o Marcos, cara, veio aqui, ficou falando para a gente vender mais, mas, pô, a gente não tem ferramenta. Como é que eu vou? Cadê? A gente não tem lead. Vou vender para quem? Não tem movimento na rua aqui da loja. E aí? Então, pessoal, fiquem ligados para vocês fugirem de dar feedbacks tóxicos ou fracos, tá bom? Porque não vai, só vai prejudicar. E vou mostrar para vocês aqui agora. é, chegamos já. Eu queria chegar já nessa parte da aula, porque é a parte que a gente vai mais gastar tempo aqui, que eu vou mostrar um- uma forma de uma estrutura de feedback forte para vocês, tá bom? E isso daqui é algo que na nossa mentoria, né, a gente enxerga como um grande pilar estratégico, porque é algo que está diariamente dentro do seu negócio, precisa estar diariamente dentro do seu negócio. Então, a gente aprofunda bastante isso daqui na mentoria, né, para que os nossos mentores, né, da mentoria MetaMaster saiam de lá, cara, com o feedback, assim, ó, afiado. Porque, gente, é muito difícil você contratar uma pessoa já formada. Cara, quem aqui já contratou um colaborador e essa pessoa você não precisou dar treinamento, você não precisou de conversa, você não precisou de nada. Essa pessoa, cara, era autodidata e vai embora. Já vou vender a milhão.
já vou aqui operar aqui a milhão. Quem já fez isso aí? Quem já contratou uma pessoa assim? 100%, cara. Óbvio que a gente sempre tenta contratar as melhores pessoas, mas hoje em dia, quer dizer, sempre, tá? Sempre. Cara, você precisa formar o seu colaborador, porque normalmente ele entra lá, às vezes ele tem vícios de experiências passadas, às vezes ele não faz as coisas do jeito que você quer que sejam feitas. Então, assim, ele traz vícios de outros lugares. Então, a gente precisa treinar, a gente precisa formar essa pessoa. E normalmente são essas pessoas dentro do seu negócio, tanto você, se você for pequeno ou se você for grande, que, cara, vão virar, podem virar seus sócios no futuro, podem contribuir mais, ter cargos melhores dentro do seu negócio, vão de fato fazer a empresa crescer, vão de fato comprar o seu projeto. Então, pessoal, você precisa treinar pessoas e feedback é uma ferramenta de treinamento. Logo, né, o jogo das premissas ali. Então, se você precisa treinar pessoas, você precisa do feedback para ter colaboradores melhores de alta performance. Beleza? Então, vamos mostrar aqui um exemplo que foi criado dentro da mentoria MetaMaster, que é a estrutura Copa, tá bom? Copa do Mundo chegando aí no ano que vem, né? Temos agora um novo técnico na nossa seleção. Espero que ele dê bastante feedback para os jogadores, mas nós criamos a estrutura Copa. Vou aproximar um pouquinho aqui para vocês verem. E o que que é a estrutura Copa? Uma aguinha aqui. Vamos lá. Pessoal, a estrutura Copa, a primeira letra ali, o C, ele traz, eu vou falar todas o que cada letrinha aqui significa, né? O C é contexto, observação, pergunta da causa e a ação, tá bom? Então, esse aqui é um frameworkzinho, a nossa estrutura de feedback que a gente aplica na nossa empresa e nos nossos mentorados. E, pessoal, quem está dando feedback, primeiramente, ele precisa trazer o contexto. Onde, quando, qual situação que ocorreu, aquele problema, né? O que você está querendo conversar com o seu colaborador. Um breve exemplo, né? Então, se você trazer aqui, ó, na reunião de fechamento de ontem, aí você vem para observação, que é o fato, o comportamento, é o dado objetivo. Aqui a gente vai analisar realmente ali o que rolou, tá bom? Sem, sem julgamento, sem nada. Vai mandar, você não trouxe os números de follow-up enquanto todos os outros trouxeram. Então aqui você vai identificar o fato, o dado, o que rolou, né, no feedback. A pergunta da causa, gente, é investigação aberta, sem julgamento, tá? O feedback, ele precisa ser transparente, precisa ser uma conversa honesta, precisa estar bem tranquilo, cara, para vocês conversarem. E não é monólogo, tá? Aqui a gente vai dar espaço, vai dar abertura, aqui a gente já vira, já entra mais num contexto de conversa, né? E aqui a gente vai identificar, cara, foi falta de clareza,
foi falta de ferramenta, foi sobrecarga, foi desorganização, foi comportamento. Então, aqui, pessoal, é onde você vai identificar o ponto de melhoria que vocês precisam, que você vai ajudar, você como líder, você vai ajudar o seu colaborador a atingir melhores resultados, tá bom? E lembra, gente, sempre quanto mais brutalmente honestos vocês forem nessa situação, nessa investigação, melhores os resultados vocês vão colher. Fato, isso daqui, tá bom? E só que, cara, isso aqui é uma construção, né? Isso daqui é uma construção. Pô, é difícil, eu entendo, a gente precisa entender que, cara, às vezes você tá com um colaborador ali do outro lado que, sei lá, cara, essa pessoa passou por uma experiência difícil nos empregos anteriores, então, às vezes ela vai estar mais retraída, ela vai estar mais fechada nesse ponto aqui. E você, como líder, você precisa ir descascando ali, né? Aquela, como se fosse uma cebola, vamos dizer assim, para, cara, a pessoa conseguir se abrir de fato, né? Trazer algo, informar de uma forma, assim, bem clara, bem honesta, o que que aconteceu na semana, no dia, no mês, né? Que deu de errado ali, que aconteceu, que deu de errado. Para assim a gente vir aqui, gente, para ação, que nada mais é que a definição clara de como que deve ser daqui para frente. Beleza? Então, aqui, ó, então bota lá, ó, a partir da próxima reunião, os números precisam estar atualizados até às 17 horas. E se tiver um bloqueio, qualquer coisa, você deve sinalizar no dia anterior. Aqui, pessoal, eu falo muito quando a gente vai levar, eu gosto muito de trazer essa conversa que o combinado não sai caro, tá bom? Então é aqui que você vai fazer o seu combinado, gente. Você vai corrigir o seu combinado, né? Que o combinado já estava feito. Mas é aqui que você vai botar a pessoa no trilho de volta para garantir ali o seu combinado, atingir os resultados esperados, beleza? E você aí no seu negócio, você dá um feedback reativo, só o reativo, ou também você dá um feedback preventivo? Me falem aí. Galera, o feedback reativo, ele, né, normalmente não, né? Ele acontece, né, depois que o problema estourou, depois que aconteceu alguma coisa. E ele serve, né? Ele é mais corretivo, é emergencial e geralmente ele é dado quando o erro já gerou algum impacto, tá bom? Então, normalmente, né? O reativo é quando, cara, a gente vai passar ali na semana, vai sentar lá com o colaborador, vai ver o que que teve de bom, o que que teve de ruim, o que que foi bom, o que que foi ruim, para as coisas que foram ruins serem corrigidas, para as coisas que forem boas serem potencializadas no negócio. Então, o feedback reativo é aquele, é o mais comum, vamos dizer assim, que acontece. Mas a gente também pode aplicar um feedback preventivo, e ele acontece antes do problema acontecer, né? Então, é aquele que é orientado, ele antecipa, ele é educacional e ele mantém
o time no trilho antes que o desvio vire problema, tá bom? Então, esse daqui, quando que você vai fazer isso daqui, o feedback orientado? Cara, é você garantir que o pessoal tá alinhado com as suas expectativas, com o que foi conversado ali no início do mês, na reunião estratégica, que vocês definiram uma meta. Você vai conversar com a pessoa para ver se ela tá com os processos bem alinhados, se ela sabe fazer o que precisa ser feito, entendeu? Você vai garantir o alinhamento. Então, esse é o feedback preventivo, né? O reativo é depois do BO. Depois do BO, você manda o reativo, que precisa ser feito os dois, tá bom? Que é aquilo, quando a gente aplica, faz a meta, faz o como que a pessoa vai atingir a meta, como que a equipe vai atingir a meta, e depois a gente tem um processo, né, que é o como, e larga lá, e a pessoa começa a aplicar aquilo, você precisa ter mecanismos de garantir que aquela pessoa entendeu a forma que foi orientada. Então, você vai sentar com essa pessoa, algum outro momento, pedir para ela explicar. Você vai ver se ela tem dúvida antes dela trazer alguma dúvida para você. Você vai ter esse trabalhozinho cara, de formiguinha ali para você garantir que as coisas vão sair do jeito que você quer que saiam. Porque não adianta nada, gente, a gente pegar, falar, olha, fulano, você vai precisar fazer X vendas esse mês, tá aqui os leads, tal, você vai seguir esse script aqui. Você vai botar lá o processo que a pessoa vai ter que seguir, né? E aí, beleza. E ficar lá. E aí começou a rodar, veio a primeira semana, a pessoa não atingiu os números. Veio a segunda semana, as pessoas não atingiu os números. Cara, aí beleza, você vai dar o reativo. Só que você vai ter uma percepção, você pode prever isso antes do que as pessoas, antes do BO acontecer, cara. Vai sentar, vamos ver se você realmente entendeu o que precisa ser feito. Vai sentar, vai ver, ó, tá, não, cara, você tá afiado. Você sabe o que precisa fazer pra gente ganhar o jogo. Opa, você não sabe. Ó, isso aqui não foi do jeito que eu passei. Às vezes vai ser um problema de comunicação sua e não da pessoa, né? Que acontece também. A comunicação, gente, é essencial para o negócio. A gente vai ter uma aula só de comunicação, tá? A gente tem aula no curso só de comunicação, que é o quê? Para garantir, você precisa, ao você comunicar algo, você precisa garantir que a pessoa que está recebendo a comunicação entendeu tudo, da forma exata que você deseja. Porque depois, aí beleza, você vai, passa lá a tarefa para a pessoa faz, sai alguma coisa que você não acha que ficou legal, cara, aí você vai reclamar com a pessoa. Aí experimenta perguntar para ela, fala assim: me explica o que eu te expliquei. Como foi que eu te expliquei isso daqui? E vê se ela, cara, vai bater todos os pontos. Observa isso. Com certeza não, velho. Com certeza essa pessoa vai deixar algum vai faltar alguma coisa, vai faltar algum detalhe, alguma informaçãozinha. E é normal, gente, tá? É normal. E a gente só consegue evoluir, né? Essa questão da comunicação, de dar um bom feedback preventivo, fazer um bom feedback reativo,
na prática, tá? Como tudo. Não tem nada, não tem nenhuma fórmula mágica aqui, não, gente. É prática, é mão na massa. E, turma, a gente construiu aqui um mini framework do feedback. Vou voltar aqui para a tela. Eita, aqui. O feedback, pessoal, ele pode ter cheques diários, tá? Semanais e mensal. Você pode incluir essas três fases dentro do seu negócio. Ah, mas pô, você é uma babada pessoa. Cara, não. A partir do acompanhamento que você estabelecer, o acompanhamento da meta, ele precisa ser desmembrado, tá bom? E a questão do feedback acompanha isso. Se você vem, constrói uma meta, a meta é anual, pô, muito fraco. A meta é semestral, muito fraco. Mensal, muito fraco. Cara, você tem que dividir sua meta no ano, no semestre, no mês, por semana, por dia. Você tem que ter, você tem que desmembrar a sua meta nesse nível, tá? Porque senão, cara, fica muito solto. Logo, o feedback diário, pô, você babar. Não, você não vai se babar. Você vai ter o acompanhamento e, cara, desse acompanhamento, você vai ter uma análise diária ali, seja você, seja alguma outra pessoa da sua equipe, o seu gerente, seu diretor, não importa. Alguém vai fazer, vai acompanhar os números de cada colaborador da equipe para garantir que as coisas estejam funcionando da melhor forma possível. Então, se você tá lá, viu que, cara, chegou no final do dia, alguma coisa com um colaborador, vamos pro extremo, cara. Você tem aquele cara que mais vende, ou que mais performa, ou que mais entrega serviço. E você chegou ali no final do dia, cara, você viu que ele você fez o acompanhamento, né? Tá acompanhando ali a produção dele. E chegou no final do dia, você viu que essa pessoa, cara, não rendeu muito. Opa, aí vale você chamar para um feedback diário. Chega no outro dia, vai lá. Cara, 5 minutos esse daqui. É um micro, um feedback micro. Você vai analisar aqui, ó, a execução do dia a dia. Você vai ver, ó, pô, que eu trouxe no extremo aqui, né, assim, bem genérico, né? Ah, você bateu ou não bateu a sua meta de contatos do dia? E aí, cara, você vai ter dados, né? Isso daqui, gente, conforme passa o tempo, você vai ficando melhor em analisar esses dados, você vai ter mais dados para analisar. Que você vai ver lá, pô, cara, eu sei que o Marcos, cara, ele normalmente ele faz lá 10 contatos por dia. Isso é normal do Marcos. E, cara, beleza. Aí bateu um dia ali que pô, o Marcos fez 2 contatos. Aqui entra o feedback diário, o cheque diário, o micro. Você vai lá, vai ver o que que aconteceu com o Marcos. Pô, Marcos, tá tudo bem, cara? O que que houve? Você tava vindo aqui, né? É, pô, batendo a meta de contato aqui diariamente. E, cara, o que que aconteceu hoje? Só teve 2 contatos. O que que rolou? Então, esse daqui é para você analisar a execução do dia a dia, tá bom? E aí a gente entra no cheque semanal. Aqui, galera, a gente já sobe um pouco a lupa. Deixa eu compartilhar aqui. Já sobe um pouco a lupa. E a gente tem
vai ver o feedback de processo. Aqui a gente já consegue olhar pontos positivos e negativos do processo que aconteceu. Por quê? Porque você vai ter mais dados para avaliar como que foi a semana. Então, esse cheque aqui, esse feedback, eu chamo, tem o feedback micro, que é a execução do dia a dia, tem o feedback de processos, que você vai buscar aqui, ó, fazer ajustes de cadência, de qualidade, corrigir gaps no processo, para na outra semana, né, tudo ocorrer da melhor forma possível. E, pessoal, tem o cheque mensal, né? Que aqui já é, né, o feedback estratégico. Aqui a gente vai avaliar, né, junto com o nosso colaborador ali, nosso time comercial, time de RH, não importa, qualquer área da empresa precisa ter isso. Você vai analisar o resultado final, a evolução do todo e vamos colocar lá os próximos desafios, né? Então, normalmente, a gente aqui já é uma reunião um pouco mais densa, que você vai ter com a turma. Aqui já menos, e, cara, execução do dia a dia é coisa para corrigir coisa rápida, velho. Sem identificar e corrigir rápido. Sem ficar, sem transformar isso com um gargalo. Isso aqui, pessoal, ele vai estar muito alinhado, ele vai caminhar junto com o acompanhamento da meta, tá bom? Então, você vai ter lá sua meta estruturada, cada colaborador tem sua meta, sabe o que que precisa fazer e tudo mais. E você vai incluir o framework de feedback junto. Você vai analisar os dois ali junto. E turma, eu preparei para vocês. A gente está chegando mais para o final da aula. Já temos alguns minutinhos. Eu preparei duas coisas. Um roteiro, modelo de roteiro de feedback, Copa, tá? E agenda dos checkpoints. Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês rapidinho. Calma aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui, tá. Eu vou mostrar aqui para vocês. É, Não é o roteiro em si, mas o framework, esse framework aqui um pouco mais detalhado, tá? Para vocês. Deixa eu compartilhar aqui. E aí, calma aí. O bônus que eu trouxe para vocês galera que tá no Instagram, se vocês entrarem, se cadastrarem lá para as próximas aulas, vocês vão poder entrar no grupo do WhatsApp e nesse grupo de WhatsApp eu eu envio esses arquivos, né, que já servem para ajudar vocês aí na jornada de vocês. Você pode também me enviar aqui um direct aqui, caso você queira. E, turma, eu vou enviar para vocês no WhatsApp em breve, tanto o roteiro, uns modelinhos aqui pré-moldados aqui de feedback, já nessa estrutura Copa, e uma agenda de checkpoints. Mas eu vou mandar também, vou adicionar mais um aqui, um mini framework, tá? Eu vou falar um pouquinho mais dele aqui com vocês agora. Deixa eu abrir aqui. Galera, deixa eu ver se está tudo bem aqui na câmera, tá tudo certo. Pessoal, aqui é.
Eu vou mandar isso aqui para vocês, mas como a gente tem um tempinho, eu vou falar aqui para vocês. No no âmbito micro, né, do feedback micro, que é o diário, né, verificar a execução operacional diária, execução do dia a dia, aquilo que eu já falei, né, serve para você alinhar a execução do dia a dia e corrigir a rota de forma rápida, tá bom? O foco dele é a quantidade, a disciplina e a cadência. Galera, vocês precisam aplicar. Não adianta nada eu entregar isso daqui para vocês, que é uma ferramenta muito forte, muito poderosa, e vocês não aplicarem isso, tá bom? Ou algo próximo disso. Então, pessoal, algumas perguntas chaves, né? Cara, para esse tipo de feedback aqui, você bateu sua meta de contato hoje? Você bateu suas vendas hoje? O que que travou a sua execução? Tem algum gargalo para resolver antes de encerrar o dia? Às vezes é uma coisa que você, cara, você pode ajudar a pessoa a resolver. Não, às vezes nem sempre com a mão na massa, mas com uma simples informação, alguma dica. Então, é um pouquinho mais quebrado aqui, mais desmembrado aqui o framework, o micro framework, né? No feedback semanal, né? Que é a parte onde a gente vai atacar mais os processos, né? Vai ajustar os processos, o comportamento, né? Como que essa pessoa está se portando, se ela está alinhada com o que foi solicitado para ser feito, a qualidade da execução. Então aqui, ó, a gente já começa a mexer não apenas na pessoa, no indivíduo, mas isso aqui pode ser aplicado por toda a equipe, porque grandes chances que o que esteja acontecendo com uma pessoa pode estar acontecendo com outras pessoas. Aqui o foco disso daqui, cara, é a melhoria contínua do processo, tá bom? Ó, melhoria contínua é uma das frases que eu mais gosto. É um valor no meu negócio, é um valor para mim. E acredito que é um valor para muito de vocês, até porque a gente busca evoluir e melhorar sempre, né? Então, tem algumas perguntas-chave aqui que eu trouxe, ó. O que que funcionou bem essa semana? Onde você percebeu que está perdendo venda? Qual hábito você precisa fortalecer na próxima semana? Onde precisa de mais suporte meu? Aqui você vai começar a identificar muita coisa que, cara, pode te tirar do operacional. Não estou incentivando isso, tá? A gente precisa estar no operacional, tá bom? Pelo menos é uma visão minha, mas a gente precisa saber atuar nisso de forma estratégica. Então, melhorando o processo. Fazendo isso aqui, ó, melhoria contínua, a gente consegue melhorar o processo, a gente consegue vender mais, a gente consegue entregar mais resultado, a gente consegue entregar mais tudo. Isso aqui é o bicho. E galera, no mensal, né? Aqui a gente visa mais o estratégico, né? É o fechar do ciclo, né, para validar o resultado, ver o crescimento, o desenvolvimento do time. O foco, né, é o resultado e a evolução comportamental. Porque, gente, lembra que bater meta, gerar resultado de fato, tá? Forte. Grandes chances, na maior parte das vezes, não é técnico, não é numérico, é comportamental. Às vezes a barreira tá aqui, ó, na nossa mente. E eu digo com, cara, de experiência própria, que é aquilo, né? Assim, vou dar um exemplo prático disso, nessa parte comportamental, que
lá no vinho, era muito diferente eu vender uma garrafa de vinho de R$ 50 e uma de R$ 5.000, de oferecer esse produto. O de 50 você oferece tranquilo e fácil. Agora, o de 5 você cria barreiras na sua cabeça. Então, isso é o quê? É uma trava comportamental, tá bom? Você pode se dar liberdade de. As pessoas compram produtos mais caros, tá? Engana-se, até mesmo sem dinheiro, tá bom? Então, galera, a gente avalia isso aqui, né? A gente avalia no feedback mensal, né? O foco é o resultado e a evolução comportamental. Algumas perguntas-chave. O quanto você evoluiu nesse mês comparado ao anterior? O que que deu certo e deve ser replicado? Muitas vezes nisso aqui, ó, você consegue replicar alguma coisa que funcionou, por exemplo, para o time de venda. Com pequenos ajustes, você consegue replicar para outros setores da sua empresa. Então, isso é bem bacana. O que que não funcionou e deve ser eliminado ou ajustado? Qual que é o próximo desafio para o mês que começa? Então, gente, isso aqui a gente tem que ficar bem de olho, porque essa questão de feedback é algo muito poderoso dentro do nosso negócio, dentro da nossa empresa. E aqui que mora o é um dos pilares, cara, para um negócio mudar. É você saber dar feedback. Você garantir que a sua equipe saiba receber o feedback, que até essa aula aqui foi de dar feedback. E eu vou fazer uma aula sobre melhores práticas para você saber receber um feedback. Vou desenvolver essa aula para entregar aqui para vocês, que eu acho bacana também. Porque, cara, é diferente. Cada pessoa, cada indivíduo é um indivíduo. Tem gente que gosta que você fale de forma mais direta, tem gente que não, tá? Então, e dá para você trabalhar isso daí de diversas formas. Eu vou montar essa aula para entregar aqui na semana, que vale a pena. Então, tanto como dar o feedback, que foi o assunto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, gente, tudo isso daqui, só que de forma mais aprofundada, a gente aplica na mentoria MetaMaster, que a gente, literalmente, cara, a gente se junta a você para montar uma estrutura de negócio que bate meta todos os meses. Então, cara, tudo isso aqui que eu trago nas aulas, que eu vou trazer em breve, tudo isso aqui são fatores aplicados no mundo real, na Vera, com resultado, e, cara, que muda o jogo. E isso aqui, o feedback, é um ponto essencial para a sua empresa, o seu negócio começar a bater meta todo mês, tá bom? Se você não aplicar isso, né, vai ser difícil. Você vai continuar patinando aí, tá bom? Então, turma, encerramos a aula de hoje. Galera que veio para o Instagram, muito obrigado. Pessoal que está aqui no Zoom. Essa aula vai estar disponível até amanhã. Provavelmente até amanhã no final do dia no YouTube, tá bom? Eu vou mandar o link aqui do canal, o link da aula, tanto no grupo quanto aqui pelo Instagram. É, Se inscrevam no canal lá no YouTube também, caso vocês deixem para assistir essa aula lá no YouTube. É uma aula mais longa, sim. É um conteúdo mais denso, sim. Mas o propósito, o objetivo é esse mesmo, tá? É trazer conteúdo de valor que gere valor para vocês. Então,
Até terça que vem, às 17 horas, sem falta, onde mais uma aula para te ensinar a montar uma estrutura de negócio que bate meta todo santo mês. Então, até mais, galera. Muitíssimo obrigado por essa aula e até breve. Valeu!